Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo para a gente conversar mais um pouco sobre essa partida Criciúma e Botafogo. Eu fiz um vídeo, já está aqui no canal. Quando terminar esse vídeo aqui, você entra lá na descrição, o vídeo pré-jogo que eu fiz. Então entra lá para você assistir. Nesse primeiro vídeo que eu postei, eu falei sobre o histórico do confronto Botafogo e Criciúma ao longo da história, o momento do Criciúma, o momento do Botafogo, provável escalação do Criciúma, desfalques, jogadores pendurados do Botafogo. Então eu falei tudo isso no primeiro vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai focar, meu amigo, no campo e bola. A gente vai falar do Botafogo. Qual postura que o Botafogo tem que ter nesse jogo? Porque o Botafogo precisa vencer esse jogo. O Botafogo precisa vencer, não dá para negociar pontos. O Botafogo já empatou com o Atlético Paranaense. Então precisa vencer o Criciúma, que com todo respeito é um time que vai brigar ali no meio da tabela. Não tem grandes pretensões. O objetivo do Criciúma é se manter. Qual é o objetivo do Botafogo? Não é título? É título. Então o Botafogo ele tem que colocar em prática esse fator. Um time que briga pelo título contra um time sem grandes pretensões na tabela. O Botafogo tem um elenco melhor, tem um investimento muito maior. Não tem como existir esse argumento de que os jogadores estão cansados, né? Como eu já vi muitos falando nesse último jogo contra o Atlético Paranaense que o time do Botafogo estava cansado, aquela coisa toda. Mas isso não é desculpa. O time do Atlético Paranaense poderia ter vencido o jogo. Então, o Atlético Paranaense teve uma atuação melhor do que o próprio Botafogo. A sequência de jogos é a mesma. O calendário é o mesmo. É a mesma quantidade de jogos para todo mundo. Então, se um time que joga o mesmo número de jogos na temporada está melhor fisicamente do que o outro, tem alguma coisa errada. Então, pessoal, essa partida ela será amanhã/hoje, dependendo do momento que você esteja assistindo esse vídeo. 4 horas da tarde no estádio Heriberto Hulse, na casa do Criciúma, pela 11ª rodada. Terá transmissão no Sport TV e na Premier. O árbitro da partida será Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César de Oliveira, que é comentarista de arbitragem da Sport TV. A gente sabe como é que ele comenta os lances, né? Principalmente em jogos do Botafogo. A gente já viu várias vezes ele comentando lances polêmicos em jogos do Botafogo, onde é muito difícil a gente ver ele sendo imparcial, né? É difícil. É difícil. O Luiz Flávio de Oliveira, ele apitou 2 jogos do Botafogo nessa temporada. Foram 2 vitórias. A vitória sobre o Vitória na Copa do Brasil e a vitória sobre o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. A gente espera que ele faça uma arbitragem correta, assim como foi nos 2 jogos. Ele até que apitou corretamente, não teve lances polêmicos. Pelo menos eu não lembro agora de nenhum lance assim tão absurdo nesses 2 jogos que ele apitou do Botafogo. Enfim, que continue assim, né? Que ele não seja o protagonista do jogo, que o protagonismo fique por conta dos times com atuação em campo. E o Botafogo, como vai visitar o Criciúma, né, na casa do Criciúma, a gente tem que falar, né, como que é o retrospecto do Criciúma no Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Em 4 jogos, o Criciúma não venceu nenhum jogo. Foram 2 empates e 2 derrotas. O Criciúma empatou em casa com Juventude e Bahia. Nesses 4 jogos, o Criciúma ele sofreu 10 gols. 10 gols jogando em casa. De 12 pontos disputados, conquistou só 2. O Botafogo tem um dos melhores ataques da competição, tem um dos melhores números, né? Sendo visitante, o Botafogo conquistou 10 pontos jogando fora de casa.
até esse momento mostrando que é um time que mesmo jogando fora de casa, ele vai atrás do resultado. O Botafogo conquistou 10 pontos jogando no Newton Santos e 10 pontos jogando fora de casa. A única derrota do Botafogo fora foi para o Cruzeiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Botafogo não perdeu mais jogando fora de casa. Então são bons números, tanto de mandante como de visitante. Não à toa, o Botafogo, ele nesse momento é o segundo colocado, era o líder até a rodada passada, mas com a vitória do Flamengo, o Botafogo perdeu o posto de líder, o Flamengo ultrapassou o Botafogo, o Flamengo tem 21 pontos. O Palmeiras também venceu na rodada, chegou aos 20 pontos, mas no critério de desempate, o Botafogo ele tem um saldo de gols melhor do que o Palmeiras. Então o Botafogo até esse momento é um time regular. E a gente espera que isso continue assim. Então o Botafogo ele não teve uma atuação boa contra o Atlético Paranaense, mas conseguiu o empate no último lance do jogo e não venceu jogando em casa. Então é hora de vencer o Criciúma, que como eu falei, não é postulante a coisas grandes no Campeonato Brasileiro. Então tem que ir atrás dessa vitória, tem que vencer para se manter lá em cima. Se manter entre os primeiros. Mesmo que não seja líder. Eu não me importo muito com esse negócio de ser líder agora. E se o Botafogo for líder, não vou chegar aqui e falar segue o líder. Eu não fiz isso quando o Botafogo era líder do campeonato. É pé no chão. O que a gente quer ver é um time em constante evolução. Mesmo que não seja líder agora, tem que estar sempre lá em cima entre os primeiros. Sempre lá em cima entre os primeiros. Brigando, no bolo. Se mostrando um time que vai disputar o título. E principalmente no segundo turno, que é quando as coisas começam a acontecer. Não preciso nem lembrar do ano passado. Então, no segundo turno, o Botafogo tem que manter uma constância, manter a regularidade, manter sequências de bons resultados para que na última rodada o Botafogo ele dependa só dele para ser campeão. Então o Botafogo ele tem que chegar no final do segundo turno, nas últimas rodadas, dependendo só dele. Dependendo só dele para ser campeão. E falando do time do Botafogo, qual time que o Arthur Jorge deve colocar em campo, não dá pra gente cravar provável escalação. Porque, cara, o Arthur Jorge muda o time o tempo todo. Ninguém esperava que ele fosse deixar o Luiz Henrique no banco nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, mas ele deixou. Então, não dá pra gente tentar ficar adivinhando, cara. A gente quer que ele acerte, né, na escalação, que ele monte um time que respeite a característica de cada jogador. Muitos até reclamaram do Arthur Jorge, né? Colocaram na conta do Arthur Jorge o empate. Tudo bem, ele escalou ali o time de uma forma meio esquisita, demorou muito para mexer no segundo tempo, demorou muito para botar o Luiz Henrique. Ele não escalou o Luiz Henrique de cara, mas houve muitos erros individuais nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O gol do Atlético Paranaense sai de um erro absurdo que o Bastos cometeu. O cruzamento na área, o Bastos não sobe, não visa a bola, visa o jogador. Ele tentou, não sei o que ele tentou fazer ali, eu sei que ele virou as costas para a bola e ficou abraçando o jogador do Atlético Paranaense, que foi o próprio jogador que fez o gol. Então, se ele fosse no lance para tentar tirar a bola, ele teria tirado aquela bola. Tudo bem, ele foi o autor do gol, mas o dever dele é defender. Então, ele, como defensor nesse lance, cometeu uma atitude errada. Teve alguns outros lances ali de saída de bola dele que ele também errou, que fez com que o Botafogo quase tomasse o gol se não fosse a defesa do John. Naquele lance, né, de chute de cobertura do Fernandinho, que o John se esticou. Foi erro do Bastos de saída de bola. Então, Arthur Jorge, a função dele é orientar os jogadores para não cometer esses erros. Claro que são jogadores que tomam as decisões em campo, mas ele tem que procurar minimizar ao máximo esse tipo de erro, porque isso pode custar caro.
Então, que ele escale bem o time, que ele monte um time que traga o resultado, que traga os 3 pontos. Claro, tendo uma boa atuação, com criatividade, um time que seja criativo com a bola no pé, um time que seja eficiente nos contra-ataques e aproveite as oportunidades de gol que surgirem. Sem a bola, seja um time combativo, né, no meio campo, saiba marcar, que não fique dando espaços, que seja aquele time compacto, né, um time que marca bem e quando está com a bola, consiga fazer essa bola girar com qualidade, encontrando os homens de frente, os pontas, que o Botafogo tenha um bom repertório de jogadas nesse jogo, seja envolvente e, e sempre quando surgir oportunidade, faça gol, é isso que a gente quer. O Tiquinho, né, é provável que comece jogando, ele treinou normalmente, então a gente conta com ele, cara. A gente conta com ele. Eu entendo a situação dele com o pai. Eu falei aqui no canal que eu era a favor dele não entrar mesmo no jogo contra o Atlético Paranaense, porque o cara tinha acabado de perder o pai, não fazia sentido ele jogar. Mas já passou alguns dias, eu sei que é difícil, mas ele tem que jogar. A gente precisa dele. Então, é provável que ele comece jogando, né? Porque ele treinou, ele é o único centroavante de ofício que a gente tem no momento no time. O Júnior Santos tem jogado ali, tem feito até gols, né? Tem jogado bem, mas a gente precisa de peças. A gente já tem vários desfalques no ataque, Jefinho, Savarino. Então, o Yarlin, né, desceu para o sub-20 novamente. O Yarlin que vem entrando de forma bizarra, não vem acrescentando nada. Então a gente não tem peças no momento, cara. Então o Tiquinho ele tem que jogar. Beleza, pessoal? Então eu vou dar minha opinião aqui, qual escalação que eu colocaria em campo. Uma opinião aqui de torcedor. John, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Oscar Romero como esse terceiro homem de meio campo, sendo armador. Na ponta direita, Luiz Henrique, ponta esquerda, Júnior Santos e na frente o Tiquinho Soares, né? E aí, e durante o jogo, se o Arthur Jorge quiser mexer, né, ele vai ter as opções de Eduardo, Tietê. Pro ataque a gente realmente não tem pouquíssimas opções, mas ele vai ter que tirar ali alguns coelhos da cartola para poder manter um time intenso durante o jogo todo. Beleza? Então a gente espera que isso aconteça. O Arthur Jorge vem fazendo um bom trabalho até aqui, mas que nesse jogo contra o Atlético Paranaense ele realmente tomou algumas decisões bem questionáveis, mas que a gente nesse jogo contra o Criciúma veja boas decisões do Arthur Jorge, escalação inicial que dê resultado, que dê as orientações corretas, né, no decorrer do jogo. O Botafogo vença essa partida e conquiste os 3 pontos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não vou me estender mais. Obrigado a você que assistiu até o final. Se inscreva nesse canal aqui, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo, beleza? Vamos por mais 3 pontos. Somos o Botafogo e nada mais. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.